Já se imaginou preso ou presa nas coisas que você gosta, que se esqueceu de valorizar que ou quem realmente importa na sua vida e merece a sua verdadeira atenção? Hoje vamos falar sobre o livro O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula para quem busca o caminho da verdade, de Robert Fisher. Vai pensando aí quais são as batalhas que você enfrenta na vida, que daqui a pouco eu volto pra gente conversar. Bondoso, gentil e amoroso. Quem é que não deseja ter por perto uma pessoa assim? Enquanto resenho um pouco, conversamos e refletimos, tá bom? Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fer Sugano, bem-vindos ao canal. Obrigada pela presença dos inscritos e inscritas. E para quem tá chegando agora, fica à vontade, assista o conteúdo. Se você gostar, já se inscreva aqui no canal e junte-se à comunidade também, tá bom? O meu muito obrigada a todo mundo. Falando sobre ser bondoso, gentil e amoroso, Juliette tinha, ou na minha percepção, ela achava que tinha. No entanto, quem mais sentiu falta dessas qualidades em uma pessoa foi o Christopher, o filho deste impressionante cavaleiro. Por acaso você já quis ser reconhecida ou reconhecido por tais qualidades tão boas assim, admiráveis, que se esqueceu de realmente praticar o ser aquilo que você desejava? Às vezes a gente se esquece de dar conta de apenas ser, sabe? E talvez a busca é maior do que o verdadeiro sentido. O cavaleiro, ele se dizia amar a esposa e o filho, mas toda a atenção que ele dava para as pessoas ao redor dele dizia o contrário, que não. Ele gostava de falar sobre os atos de heroísmo com que ele salvava as donzelas em perigo, e ele já não conseguia mais demonstrar na própria casa dele esses atos de gentileza, de bondade, de amor, de bravura com que ele sempre falava por aí, sabe? E para piorar, ele começou a ter um cuidado excessivo com a armadura de batalha dele. E ele acabou se dando conta de que ele não tirava mais do corpo aquela armadura, já tinha se fixado nele. Então ele começou a dar desculpa às pessoas ao redor de que ele precisava sempre estar pronto ali com a armadura dele para quando fosse requisitado pelo rei. E assim o cavaleiro tornou-se preso a ela, sua amada, a armadura. Mas o que achava Juliette e Christopher desta situação? Os olhos deles já não se encontravam mais. Tudo aquilo foi entristecendo a família dele. E então o cavaleiro começou a ficar desacreditado daquilo que ele ouvia da esposa e do filho, de que ele não os amava mais e que desde então ele só tinha olhos e se importava com o brilho da armadura dele. Então ele foi atrás de uma solução. Um ferreiro que retirasse a sua armadura e então devolvesse a ele a felicidade de estar com a família novamente. Porém, de nada adiantou. O cavaleiro então decidiu ir atrás do rei para se despedir e sair aí pelo mundo atrás de alguém que pudesse ajudá-lo a retirar aquela armadura. Porque ele tinha constatado que daquele jeito ele já não conseguia sentir as coisas. A armadura o impedia de sentir. Na ocasião, ele não encontrou o rei, mas ele encontrou o bobo da corte, que de bobo não tinha nada. E o bobo da corte aproveitou cada momento para lançar-lhe frases e coisas que o deixavam intrigado sobre aquela situação que ele estava vivendo. Mas pelo menos um conselho foi bem aproveitado, que aquela armadura, tudo aquilo que ele carregava nele, tinha algo a ser libertado. E lá se foi o cavaleiro e o seu cavalo em busca do mago Merlin. E foi aí que tudo começou. Ele foi atrás do mago pela floresta e já ficando desanimado e com fome, ele quase desistiu. Foi então que o mago Merlin, o feiticeiro, apareceu. Mas assim como o bobo da corte, ele também fazia muitas perguntas para ele, fazê-lo refletir e deixá-lo ainda mais intrigado sobre as coisas da vida, as coisas que estavam acontecendo com ele. E o cavaleiro começou a ficar irritado com ele, porque ele não queria ouvir algumas coisas. Além de tudo, ele ficou desanimado, desapontado, porque ele dependia dos animais da floresta, que assim como da família, ele os alimentava
para continuar a viver. E ele não queria mais ser dependente disso, ele só queria tirar aquela armadura. Mas o próprio mago dizia: você precisa ter paciência. E aos poucos o mago começou a mostrá-lo quem era o verdadeiro eu do cavaleiro, o verdadeiro significado de estar preso na armadura. Um esquilo e uma pomba se juntaram ao cavaleiro para ir direto ao topo da montanha. Só que essa tarefa, essa missão não seria nada fácil. Por vezes, o cavaleiro não reconhecia o pombo e o esquilo como sendo seus verdadeiros amigos, pessoas que queriam ajudá-lo, mas ele também precisou desenvolver a paciência novamente. O cavaleiro não entendia muito bem por que é que ele precisava da companhia daqueles bichinhos e ainda mais tendo que entrar em cada castelo e enfrentar os desafios para chegar até o topo da montanha e conseguir se libertar da prisão que ele estava na armadura dele. No trajeto que ele fez, ele conseguiu encontrar uma pessoa que, assim como ele, também estava em busca da verdade. E ele ficou muito surpreso com os diálogos que ele teve com essa pessoa e que aprendeu muito também. Mas o mago não o abandonou. Ele se manteve à disposição para quando o cavaleiro precisasse e era só chamá-lo. Cada castelo por onde o cavaleiro passou tinha um nome e despertou ele para algo que precisava aprender. Por exemplo, o castelo do silêncio, o castelo do conhecimento e o castelo da vontade e da ousadia. O primeiro castelo que ele passou foi o castelo do silêncio, e lá ele precisou aprender a ficar sozinho consigo mesmo, para que ele pudesse se autoconhecer e derrubar as barreiras e desaprisionar o seu eu interior e outras coisas que tinha pela frente. O segundo castelo era do conhecimento, e lá ele encontraria a luz para o caminho e também aprenderia a distinção entre a necessidade e o amor, principalmente na família dele. Ele aprendeu a se enxergar como era de verdade. Já no terceiro castelo, o castelo da vontade e da ousadia, ele encontrou um monstro que podia ler os pensamentos dele e era bem assustador. O medo e a dúvida pairavam no ar e o desafiavam a ficar imóvel. No entanto, ele descobriu que o autoconhecimento é a verdade e que a verdade é mais poderosa que a espada. Então o cavaleiro pensou que ele conhecia suas verdades e que, sabendo disso, ele não precisava provar nada para ninguém. Quantas vezes a gente não tenta provar as coisas para as pessoas, mas se a gente sabe da nossa verdade, a gente não precisa fazer isso. E depois de tudo que ele passou, no topo da montanha, ele fez a sua escalada e ele pôde refletir que ele estava agarrado a coisas que ele já conhecia e por isso ele não conseguia explorar o desconhecido. E de tanto ele refletir, ele conseguiu se desapegar do conhecido e mergulhar fundo na memória dele e se livrar dos julgamentos que ele carregava. Pense um pouco, quais são os julgamentos que você carrega neste momento que você precisa se desapegar? Tão logo ele descobriu inúmeras coisas que o sufocavam, impedindo de sentir aquilo que precisava sentir, sabe? Ele precisava escolher uma direção certa a seguir, sem de fato deixar as pessoas que ele amava para trás e nem deixar de reconhecer o seu verdadeiro ser no mundo, porque ele havia descoberto a verdade. O livro é composto por 7 capítulos que nos faz pensar e refletir bastante, com vários diálogos. E é uma delícia lê-lo, gente. Faça essa experiência também vocês, tá bom? A partir dessa leitura, você vai descobrir com seus próprios olhos, alma e coração e percorrer o verdadeiro caminho da verdade. Muito obrigada por você ter acompanhado esse vídeo até o final. Lembre-se de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um meu super abraço e até mais. Tchau!